Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu me chamo Cláudia Lago, eu sou baiana, sou escritora. Estou lançando 2 livros, que é o Desistir Pode Ser a Melhor Opção e o Desistir para Recomeçar. Hoje, em especial, eu vou trazer uma mensagem que está aqui no livro Desistir para Recomeçar. É um livro que eu trago histórias de mulheres, personagens bíblicas que foram bem-sucedidas e que tem muito a nos ensinar, principalmente sobre a questão do empoderamento feminino. No dia 8 de março foi o dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher e eu fiz uma mensagem para nós mulheres que diz mais ou menos assim: o que me faz mulher é a sensibilidade latente no meu peito. Não é o meu corpo, nem o trejeito, mas os sentimentos de amor e liberdade que transformam a minha dor em coragem. E por falar em coragem, eu vou trazer aqui a história de Abigail, uma mulher inteligente, bonita e muito corajosa. Uma mulher capaz de deter um exército com mais de 400 homens para salvar a sua família. É um ensinamento de empoderamento, mas sobretudo um ensinamento de humildade, de sabedoria, de generosidade. Abigail não era o personagem principal da história. Não seria se não fosse a atitude empoderada que ela teve. Essa história está na íntegra na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 25, versículos do 1 ao 42. E neste livro, Desistir para Recomeçar, eu trago também em destaque a atitude de Davi, que já tinha sido ungido por Samuel ao reino, mas, no entanto, era ainda perseguido por Saul. E essa história aconteceu logo após a morte de Samuel. Ele foi para o deserto de Maom e lá, com seus 600 homens, acampou ao redor da fazenda de Nabal. O seu nome, Nabal, dizia, em outras palavras, que era um homem mau, um homem rude, embora fosse filho de Caleb, que acreditava na palavra de Deus. Mas Nabal, mesmo sendo um homem rude, um homem ruim, era casado com uma mulher bonita e sábia. E um certo dia, Davi, necessitando de alimentos, ordenou que os seus homens fossem até a fazenda de Nabal, pois Nabal estava a tosquear algumas ovelhas, dando um banquete para os seus empregados. E quando esses homens chegaram, falaram com Nabal de uma maneira agradável, pois eles haviam sido instruídos por Davi que cumprimentasse Nabal em nome de Davi e que desejasse a ele muita saúde, muita prosperidade, e logo após pedissem a ele que desse o que ele quisesse, o que ele pudesse ajudar para os homens de Davi se alimentarem. Mas Nabal, com a sua maldade, sorriu diante dos homens de Davi e perguntou a eles: quem é Davi, esse filho de Jessé? Nesta época, existem muitos escravos fugindo de seus patrões. Estes homens saíram humilhados e foram ao encontro de Davi contar o que havia acontecido. Quando Davi foi informado de que não seria ajudado e que ainda foi tido como um escravo fujão, Davi se revoltou e jurou que no dia seguinte não haveria mais um só ser do sexo masculino vivo na família de Nabal. E mandou que 200 homens ficassem tomando conta da bagagem, mas que outros 400 seguissem
para que eles pudessem exterminar aquela família. Um dos empregados de Nabal correu até a Abigail e contou-lhe o que havia acontecido. E asseverou que Nabal era um homem mau a ponto de ninguém conseguir conversar com ele. E disse a Abigail que durante o tempo que esse exército de Davi se encontrou ao redor dessa fazenda, nada havia se perdido. E também disse que certamente algo de mal haveria de cair sobre aquela família. Abigail apressou-se em colocar nos jumentos bolos, passas, vinhos e seguiu com este seu servo adiante ao encontro de Davi. Enquanto Davi descia, Abigail subia literalmente e o encontrou no caminho, prostrou-se aos seus pés e disse: meu senhor, perdoa a tua serva, porque a culpa foi toda minha. Ao conversar com Davi, ela mostrou que Davi estava sendo prometido por Deus, ele seria o próximo rei. E então ela lhe falou que não seria bom que ele sujasse as mãos de sangue, porque quando o Senhor colocasse ele de fato no trono, ele não teria essa mácula. E Davi glorificou o Senhor, dizendo: louvado seja Deus, que a enviou para mim, para que eu pudesse usar o meu bom senso e não sujar as minhas mãos de sangue. E resolveu perdoar a sua serva. Um momento brilhante. O perdão foi capaz de deter aqueles 400 homens para não cometer aquela atrocidade. E ao mesmo passo, a generosidade, a sabedoria e a humildade daquela mulher deram a ela o empoderamento capaz de deter mais de 400 homens. E Davi a perdoou e ela retornou para casa e viu que o seu marido estava bêbado e continuava festejando. A sabedoria dela foi tão tamanha que ela nada o contou. No dia seguinte, ao esperar ele voltar a estar nas suas condições normais, sóbrio, ela contou o que havia acontecido. Nabal ficou assustado, atônito, adoeceu e após 10 dias da sua doença, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Ao saber que Abigail havia ficado viúva, Davi mandou mais alguns servos ao encontro dela, pedindo a sua mão em casamento. Abigail, mais uma vez, usou a sua sabedoria, apressou-se em responder aos servos, dizendo-lhe: eu estou aqui para lavar os pés do meu senhor e dos seus servos. Apanhou as mulas e as suas ajudantes e seguiu com os guerreiros de Davi. Então, gente, é essa história de empoderamento feminino capaz de usar o poder do coração, a coragem e a sabedoria da mulher para deter guerreiros. Eu espero também que o ensinamento de Davi sirva para que alguns homens saibam que mesmo eles tendo dito que vai ferir alguma mulher, que vai agredir alguém, vai desfazer na pessoa do irmão, que ele pare, como Davi parou, não tenha vergonha do fato de ter uma plateia sabendo que ele já havia dito algo e que ele voltou atrás. Então, homens e mulheres devem viver em união, em comunhão, mas para que isso possa acontecer, é necessário, sobretudo, usar as ferramentas que são o amor sobre todas as coisas, o perdão, o bom senso, a generosidade, a humildade, entre outras características que compõem um ser humano livre, sábio, guerreiro, feliz, corajoso e, sobretudo, temente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é quem conduz as nossas vidas nesse planeta. Um abraço. Fiquem com Deus.